Olá, pessoal, e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num período da história que tem um nome, assim, bem enganoso: os 400 anos de silêncio. Exato. É aquele tempo entre o fim do Antigo Testamento e o comecinho do Novo. Só que, olha, pode esquecer essa ideia de silêncio. Totalmente. Esse período foi, na verdade, um verdadeiro caldeirão. A gente viu impérios gigantes nascendo, morrendo, revoltas super sangrentas e um choque de culturas que, no fim das contas, preparou o palco para tudo que veio depois. Nossa missão aqui é, então, desvendar como esses eventos todos moldaram o mundo em que o Novo Testamento foi escrito. Certo. E para isso a gente vai usar várias fontes, né? Tem relatos históricos de gregos, romanos, livros apócrifos. Que são aqueles textos judaicos da época, tipo o livro dos Macabeus, que não entraram no cânone de todas as tradições, né? Isso. E até documentos. Da comunidade de Qumran, a mesma dos famosos manuscritos do Mar Morto. É um ponto perfeito. E vale a pena reforçar que esse apelido silêncio, ele é um termo puramente teológico. Ah, sim. Refere-se à crença de que não houve profetas, sabe? Ninguém falando em nome de Deus e tendo suas palavras registradas nesse período. Mas, historicamente, nossa, o período foi tudo menos silencioso. Era barulhento, então. Muito barulho. E entender isso é a chave para decifrar o Novo Testamento. Sem esse pano de fundo, as facções como fariseus e saduceus, as tensões com Roma e principalmente a expectativa quase febril por um Messias, tudo isso perde muito do sentido, sabe? É como tentar entender a segunda metade de um filme sem ter assistido a primeira. Exatamente essa analogia. Certo. Então vamos começar a conectar esses pontos. O nosso ponto de partida, logo depois que as narrativas do Antigo Testamento acabam, é o Império Persa. Eles dominaram a Judéia por mais de 200 anos. Isso parece um tempo de relativa estabilidade, né? Sim, estabilidade relativa é a expressão perfeita. Os persas, sob Ciro o Grande, tinham uma política assim, de bastante tolerância cultural e religiosa. Sério? Sim, eles não só deixaram os judeus voltarem para sua terra, como financiaram a reconstrução do templo em Jerusalém. Isso está lá nos livros de Esdras e Neemias. Entendi. Foi um período crucial para a reconstrução da identidade judaica. Mas era uma estabilidade com um porém, sabe? Eles ainda estavam sob o domínio de uma superpotência estrangeira. Ah, claro. Estavam reconstruindo a nação, mas não eram donos do próprio nariz. E esse modelo de vida sob um império se tornou um tema que vai se repetir muito nos séculos seguintes. Ok, então a gente tem esse período de reconstrução, uma espécie de calmaria depois da tempestade. Mas a história mostra que estabilidade sobre um império gigante raramente dura para sempre. Qual foi o evento que virou essa mesa? Olha, a mesa não só virou como foi arremessada para o alto. E o nome do terremoto foi Alexandre o Grande. Em 333 a.C., a conquista dele sobre o Império Persa foi meteórica. Mudou completamente as regras do jogo. Uau! E o ponto crucial aqui é que Alexandre não trouxe só soldados, ele trouxe um mundo novo com ele. Ele era um apaixonado pela cultura grega e a missão dele era espalhar essa cultura, a filosofia, a arte, a língua, por todo o mundo que ele conquistava. Espera um pouco, então não foi só uma troca de bandeiras no palácio, foi uma invasão cultural. De repente, a língua do comércio da elite, na Judéia, passa a ser o grego. Como isso impactou o dia a dia de um judeu comum? Exatamente. O impacto foi imenso. Esse processo tem nome, é a helenização. A língua grega koiné se tornou a língua universal, tipo o inglês da época. Nossa, por isso o Novo Testamento foi escrito em grego. Faz todo sentido agora. Exato. Mas não era só a língua. Eram os ginásios, os teatros, os deuses gregos. Com a morte do Alexandre, o império se quebrou e a Judéia ficou num cabo de guerra entre duas dinastias gregas, os Ptolomeus no Egito e os Seleucidas na Síria. Certo. Quando os Seleucidas finalmente tomaram o controle, aí a pressão cultural se tornou assim insuportável.
Eles eram muito mais agressivos. Agressivos como? O que eles fizeram que foi tão diferente dos persas ou dos primeiros gregos? Eles tentaram forçar a assimilação. O ápice dessa agressão veio com o rei chamado Antíoco IV Epifânio. Epifânio, Deus manifesto, é isso? Isso mesmo. Ele se via como uma manifestação de Zeus na Terra. Ele não queria só governar os judeus, ele queria que os judeus deixassem de ser judeus. Proibiu a circuncisão, a guarda do sábado, a leitura da Torá, mas o ato que ultrapassou todos os limites aconteceu em 167 a.C. E o que foi que ele fez? Ele marchou para Jerusalém, invadiu o templo sagrado e ergueu um altar para Zeus sobre o altar do sacrifício. E, para completar o insulto, ele ordenou que um porco, o animal mais impuro para a fé judaica, fosse sacrificado ali. Nossa Senhora! Imagina o nível de ultraje. Foi uma afronta direta, calculada, à alma do povo. Uau! É difícil imaginar um insulto maior. Isso deve ter gerado uma reação violenta? Imediata e explosiva. Foi a gota d'água que deu início à revolta dos Macabeus. Começou com um sacerdote já idoso, Matatias, que se recusou a fazer um sacrifício pagão. E aí? Ele acabou matando o oficial Seleucida e um judeu que ia obedecer. Fugiu para as colinas com 5 filhos e o mais famoso era Judas, apelidado de Macabeu. Que significa o martelo, né? Isso, martelo. E o que se seguiu não foi só uma guerra política, foi uma guerra pela sobrevivência da fé judaica. Mas como eles podiam ter alguma chance? Era basicamente um grupo de rebeldes contra o exército profissional de um império? E não dá para subestimar o que eles conseguiram. Era um exército de fazendeiros e sacerdotes contra a máquina de guerra grega. Eles usaram as colinas dos desfiladeiros da Judéia a seu favor, com emboscadas, ataques rápidos, táticas de guerrilha clássicas. Ah, entendi. Eles estavam lutando em casa pela sua fé, o que deu a eles uma determinação que o exército seleucida, cheio de mercenários, simplesmente não tinha. E, contra todas as probabilidades, eles venceram. Venceram mesmo. Sim. Em 1644 a.C., 3 anos depois da profanação, eles retomaram Jerusalém e purificaram o templo. É esse evento que a festa judaica do Hanukkah celebra até hoje. Que história incrível! Então eles finalmente conseguiram sua independência, um reino judeu autônomo depois de séculos. Parece um final feliz, não? Parece. Mas a história raramente tem finais simples. Eles estabeleceram a dinastia Asmoneia, que governou a Judéia por quase um século. Foi um período de soberania, a primeira em mais de 400 anos. Mas, infelizmente, o poder corrompe. Os descendentes de Matatias, que começaram como heróis religiosos, se tornaram políticos ambiciosos. O reino foi marcado por intrigas, assassinatos, guerras civis entre irmãos disputando o trono. Então essa briga interna pelo poder não era só política, era profundamente religiosa também? Precisamente. E foi aqui, nesse caldeirão de conflito, que a gente vê o nascimento das facções que dominam o Novo Testamento. Ah, os fariseus e saduceus. Exato. De um lado, os próprios governantes asmoneus viraram uma dinastia de sacerdotes-reis, cada vez mais focados em poder. Deste grupo surgiram os precursores dos saduceus, a elite do templo. Certo. E em oposição a essa corrupção, surgiram grupos de leigos mais devotos que defendiam uma pureza religiosa mais estrita. Essa foi a semente do que viria a ser os fariseus. A grande divisão que Jesus encontra já estava sendo desenhada ali. Isso é fascinante. A origem desses grupos não foi um debate abstrato, mas uma reação direta à política da época. E imagino que essa briga interna toda enfraqueceu o reino. Enfraqueceu e muito. É uma história clássica de autodestruição. Depois de lutar tanto pela independência, eles mesmos criaram um vácuo de poder. E quem estava esperando nos bastidores para preencher esse espaço? Roma. Exatamente, a maior potência que o mundo já tinha visto. Em 63 a.C., 2 irmãos asmoneus estavam em guerra civil, e ambos, de forma muito tola, pediram ajuda a Roma. Que erro! Um erro fatal. O general romano Pompeu viu a oportunidade perfeita. Marchou para Jerusalém, conquistou a cidade e, com isso, a independência judaica, conquistada com tanto sangue, acabou.
a Judéia virou um estado cliente do Império Romano. E é aí que entra a figura de Herodes o Grande, que todo mundo conhece das histórias de Natal. Ele era um asmoneu. Não, e esse é um ponto crucial. Herodes era um idumeu, um povo vizinho. Para muitos judeus, ele era um estrangeiro, um meio-judeu, um usurpador. Mas ele era brilhante e, acima de tudo, leal a Roma. Ah, o homem de Roma no poder. Exato. Com o apoio romano, ele eliminou os últimos asmoneus e foi coroado rei dos judeus por Roma. Ele governou com mão de ferro, um tirano paranoico, mas também foi um construtor magnífico. A maior obra dele foi a renovação do templo. Então, quando a gente junta todas essas peças, o mundo em que Jesus nasce é uma terra sob ocupação militar romana, governada por um rei fantoche que muitos desprezam, com facções religiosas brigando pelo poder e com a memória viva, quase recente, de um tempo em que eles foram independentes. Que cenário complexo! É um barril de pólvora. A dominação romana era ainda mais amarga porque a independência tinha sido conquistada e perdida. Isso superaqueceu as expectativas messiânicas. Todo mundo esperando um libertador. Exato. A esperança por um Messias se tornou desesperada, urgente. Todos esperavam um novo Judas Macabeu, um líder guerreiro que expulsaria os romanos. Essa era a tensão no ar quando João Batista apareceu no deserto e Jesus começou seu ministério. Uau! Olhando para trás agora, é incrível. A gente começou com uma estabilidade vigiada sobre os persas. Passou por uma tentativa de aniquilação cultural pelos gregos. Viu uma revolta heróica, só para vê-la se desintegrar em conflitos internos e ser engolida por Roma. Fica claro que os 400 anos silenciosos foram, na verdade, o forno que forjou o mundo do Novo Testamento. Exatamente. O palco estava totalmente montado. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Uau! A ideia de um Messias não era nova, mas o contexto em que essa ideia floresceu foi único. Então a questão que fica é: considerando esse ciclo intenso de dominação, de choques culturais, de luta pela identidade, de que maneira isso pode ter moldado a própria definição do que o Messias deveria ser e fazer quando finalmente chegasse? Interessante. Como a experiência com persas, gregos e romanos influenciou a imagem popular de um salvador, dividindo as expectativas entre um libertador político que esmagaria os inimigos e um redentor espiritual que purificaria a nação por dentro. Essa é a tensão fundamental que pulsa sob a superfície de quase tudo que a gente lê no Novo Testamento.